Olá, estamos começando nossa segunda conferência de resultados do Gazit Malls. Sou Kiane Paganini, gerente de RI do fundo. Estou aqui com Mia Stark, CEO da Gazit Brasil, e Alexandre Freitas, CFO. Passo a palavra para Mia. Bem-vindos à apresentação de resultados do Gazit Malls. Estamos felizes em encontrá-los novamente para apresentar os resultados do segundo trimestre de 2024 com os nossos investidores. Ao longo do último trimestre, continuamos focados em aprimorar nosso mix de lojistas e assim assinamos 24 contratos no trimestre, totalizando 43 no primeiro semestre de 2024 em nossos 5 shoppings do nosso portfólio de Gazit Malls em São Paulo. Entre os contratos assinados estão marcas notáveis como Puma, Vans, NBA, Kaidu e Outback. Tendo a Puma aberto uma loja no My Shopping, a Vans e NBA no Shopping Light e o restaurante Outback, que agora está tanto no Shopping Light quanto no Morbitown, o que para nós gera grandes expectativas de maior movimentação e, consequentemente, vendas. No International Shopping, a Kaidu deu início à construção de uma nova loja de 1.200 metros quadrados, com inauguração prevista para o final do ano, em um espaço anteriormente ocupado pelo hipermercado Extra, que reduziu a área de supermercado e permitiu uma maior rentabilidade do espaço para empreendimento. Além disso, aprimoramos a experiência em nossos shoppings e proporcionamos aos nossos visitantes eventos como o Museu do Videogame no International Shopping, que atraiu quase 100.000 visitantes durante o mês de julho e obteve ampla cobertura de mídia como o Rede Globo, através do programa Bom Dia São Paulo. Embora não controlemos o ambiente macroeconômico, continuamos comprometidos em melhorar nossos shoppings e oferecer experiências excepcionais aos nossos clientes. Sem mais, Alexandre, nosso CFO, dará continuidade à comunicação dos nossos resultados. E como estamos no mês de agosto, nós esperamos que vocês tenham tido um feliz Dia dos Pais. Obrigado, Mia. Vamos lá, pessoal. O próximo passo aqui a gente vai andar no comentário do gestor. Então, seguindo a apresentação, é importante falar sobre o cenário macroeconômico, onde a gente tem aqui os eventos de não redução dos juros do Fed impactaram muito na economia brasileira. A gente tinha uma expectativa de um corte de aproximadamente 150 pontos e você acabou tendo postergaram esse corte. Hoje você tem uma expectativa que ele aconteça entre o terceiro TRI e o último TRI do ano. Os dados econômicos mais recentes indicam nessa direção, mas o fato de não terem sido cortados os juros no primeiro semestre trouxe muita volatilidade para os mercados, principalmente para o nosso mercado brasileiro. Adicionado a isso, a gente ainda teve internamente aqui no Brasil eventos relacionados ao governo federal com aumento de gastos. Isso acabou trazendo muita incerteza em relação ao arcabouço fiscal, trouxe mais volatilidade com impacto direto na curva de juros. Quando olha a curva longa, você tem um acréscimo aí de quase 100 bips na curva longa, o que, junto ao cenário de não corte dos juros americanos, trouxe um ambiente muito tumultuado macroeconomicamente no Brasil. A gente pode também juntar alguns dados econômicos, como o crescimento do PIB um pouco mais fraco e a inflação de salários, também como alguns dos ofensores nessa condição macroeconômica.
A gente espera que um segundo semestre melhor, principalmente já com o governo federal sinalizando alguns cortes nos gastos, contingenciamentos também, o que deve refletir na melhora das expectativas, assim como um Banco Central independente, onde possa zelar aí pelo controle da inflação e com isso trazer aí uma estabilidade melhor para os mercados. Falando especificamente do Gazit 11, a gente tem aí as principais métricas do fundo apresentando uma melhora, seja quando comparado ao primeiro trimestre, seja comparado ao mesmo período do ano anterior. A gente começa falando de vendas, uma métrica muito importante para o fundo. A gente tem um aumento de 4,4% quando compara TRI contra TRI e de 6,6% quando compara ao mesmo período do ano anterior. É importante a gente ressaltar aqui o descasamento da Páscoa. Esse ano a Páscoa ficou no primeiro trimestre. Então quando a gente compara TRI contra TRI, a gente vê números robustos, mesmo não tendo a Páscoa aqui contabilizada no número do trimestre. Mesmo caso no SSS, que são as vendas nas mesmas propriedades. Então a gente tem aqui números também de 1,6 quando comparado no TRI e 4,5 quando comparado no mesmo período do ano passado. A gente segue na linha aqui também inadimplência líquida e o índice de desconto sob controle, números que vão ficar aí entre 0,7 para inadimplência líquida, um número muito sob controle, e os descontos na casa de 1,3. Falando do resultado operacional, o resultado operacional do trimestre de 2024 foi de 37,6 milhões de reais, com uma margem de 82,2%. Quando a gente olha o resultado no semestre, a gente tem um resultado operacional de 74,4 milhões de reais e uma margem de 83%. Então a gente tem aqui uma melhora no resultado quando a gente compara ano contra ano, mesmo tendo um evento não recorrente que impactou o resultado e competência do fundo, não o caixa, mas a gente teve uma reversão de allowance devido à saída de um dos inquilinos de um dos shoppings do portfólio. O resultado distribuído acumulado no semestre foi de aproximadamente 50 milhões de reais. Importante a gente fechar aqui as últimas métricas. O dividendo anualizado médio do TRI foi de 15,2, aí a gente considera a base fechamento abril, maio e junho, com uma distribuição de 50 milhões de reais no período. E a gente tem aí o fator da XP como market maker, eles já estão atuando no fundo há mais de 2 meses, mas olhando especificamente o mês de junho, a gente tem um volume aí quase de 1 milhão de reais de negociação, o que é um volume muito superior à média. Então quando a gente olha junho, a gente tem aí um volume de quase 30% a 35% maior do que a média do trimestre, com um giro aí de 8% em relação ao free float. Olhando a performance, então aqui a gente tem o desempenho e as principais métricas do fundo, então um PL de 2,1 bilhões de reais, um valor de mercado de 1,2, um dividendo por cota de 2,34, o que equivale aí anualizado a 15,2 no TRI, com um número de investidores de quase 6 mil e uma liquidez diária de 731 mil. Isso aqui é relacionado ao trimestre, então a média mensal cai um pouco, mas a gente espera, como já dito anteriormente, ver um movimento aí de subida ao longo do tempo. Nos indicadores operacionais, a gente já falou grande parte desses aqui. O destaque é o resultado operacional, com 37,6 milhões, onde a gente apresenta aqui uma margem de 82,2%. Os fluxos do TRI também bem importantes, a gente teve 9 milhões de pessoas nos shoppings, e aí um volume de veículos de 1,2 milhões de veículos também no trimestre. As outras métricas eu já mencionei anteriormente, a gente mantém o mesmo nível de ABL e uma ocupação média aí superior a 97% no TRI. Aqui a gente tem um gráfico onde a gente consegue ver o andamento TRI por TRI das principais métricas, eu já falei grande parte delas aqui. Elas também estão disponíveis no nosso site de RI na planilha de fundamentos. O destaque aqui é uma ocupação estável, então a gente olha uma ocupação superior a 96%, 97% ao longo do ano. As vendas apresentam também números importantes, comparados seja com o trimestre anterior, seja com o mesmo período do ano passado.
o NOI da mesma forma. Então, o NOI a gente apresenta aqui uma melhora constante, lembrando que aqui não tem o evento Páscoa em 2024, então quando a gente compara com períodos anteriores, a gente vê um acréscimo aqui do NOI por metro quadrado, seguindo a trajetória do fundo de gerar mais resultado ao longo dos trimestres e mantendo aí um plano para o segundo semestre de 2024. No próximo slide aqui dos indicadores operacionais do segundo TRI de 2024, o destaque é o International Shopping, com uma margem quase de 90%, uma ocupação média muito estável, acima dos seus 97%, batendo quase 99%. Um outro destaque é o My Shopping, acho que a inauguração mencionada pela Puma é uma loja que traz muito para o mix do shopping. A ocupação também vem performando muito bem e uma margem NOI na casa de 85%. E o último shopping que eu destaco aqui no slide é o Shopping Light, que vem apresentando uma ocupação maior. A ocupação no final do ano passado estava em 89%, hoje a gente já tem uma ocupação na casa dos 94%, com uma margem superior a 80%. Isso é o reflexo da ocupação que a gente vem fazendo dentro do plano, como mencionado pela Mia anteriormente, abertura de lojas como Outback, Vans, NBA, isso vem trazendo um fluxo diferenciado para o shopping e a gente vê refletindo tanto no número de vendas quanto na melhora do resultado operacional. Consolidando o slide, a gente tem uma venda por metro quadrado de 3.889 mil por metro quadrado, um NOI por metro quadrado de 263 e uma margem NOI de 82,2. Aqui é o DRE do fundo, a gente divulga ele mensalmente, está disponível também no nosso material no mês a mês e agora vai estar disponível nessa apresentação. Aqui a gente tem o primeiro TRI, o segundo TRI e a consolidação do semestre. A gente tem um total distribuído de 50 milhões de reais, com um dividendo aí no mês de 7,4 e um dividendo anualizado de 14,3 no semestre. Então o 7,4 é a média aqui que a gente tem e aqui o anualizado no 14. Aqui é o nosso slide do endividamento, o nosso CRI. Ele hoje tem um saldo de 700 milhões 665 mil. É uma dívida de longo prazo. A gente tem aqui um bom custo, 5,89 mais o IPCA. Dado o cenário que a gente tem hoje de juros, é uma dívida que a gente vê aqui muito competitiva, a gente acompanha os movimentos de mercado, mas neste momento a gente vê a dívida em boa situação e não tendo muitos planos de ação dado o cenário econômico. Eu encerro aqui a nossa apresentação, agradeço a todos e passo a palavra para a Kiane. Obrigada, Alexandre. Obrigada, Mia. E caso vocês tenham qualquer dúvida ou pergunta, não deixe de entrar em contato no nosso canal de RI, tanto no site gazeteasset.com.br ou como no nosso e-mail ri@gazetebrasil.com. Muito obrigada.